Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Kellyton já está aqui, né, Kellyton? Já estou a postos. Muito bem. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Deixem um like. É muito importante o like de vocês. Deixa o like, compartilha a live, que essa live de hoje tem um assunto muito interessante, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos. Comentem aqui vocês que estão assistindo, né? Se vocês já tiveram algum problema com bloqueio do Google, né? Deixe aqui suas dúvidas também. Se você tem alguma dúvida, você já pode deixar aqui, que ao longo da live eu vou respondendo as dúvidas que tiver aqui no chat, tá bom? Eu respondo a vocês. Bem-vindo, Rafa. Como é que você tá? Tudo bem? Rafa é ativo aqui. Rafa, o Kellyton, ativo. Então, pessoal, deixa o like, compartilha aí com a galera. Esse like é muito importante porque assim o YouTube ele recomenda essa live para mais pessoas, né? E assim a gente consegue alcançar mais gente. Compartilha, se inscreve no canal para quem não é inscrito, porque toda semana a gente tem conteúdo novo aqui, tá? Além das lives, a gente também compartilha muito conteúdo aqui no decorrer da semana, tá? E hoje nós vamos falar sobre um problema, né, que assombra muitos afiliados e produtores. Quem mexe com tráfego pago em geral no Google Ads, que são os temidos bloqueios do Google Ads, né? Quem nunca passou por isso? Oi, Gabi, estou acabando minha pré-sel aí, Cristiano é um aluno aplicado, viu? Cristiano, esse daí vai vencer de todo jeito. Aí a derrota vai olhar para ele e falar, não, eu desisto de você, Cristiano. Isso aí, Cristiano. Muito bem. Então, hoje o nosso tema nós vamos falar sobre esse assunto chato, né, pessoal? Quem nunca enfrentou isso? Comenta aqui embaixo, quem está passando por esse problema. Bloqueios do Google Ads. Nós vamos falar sobre esse tema hoje, né? Um bloqueio ele pode trazer diversos impactos negativos para suas campanhas, né? Para quem está aí anunciando. Um bloqueio ele pode ser um caso, assim, de muita dor de cabeça. Quem já enfrentou um bloqueio sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, a suspensão de uma conta do Google Ads, ela pode ocasionar, óbvio, a suspensão direta dos seus anúncios, ou seja, você tem uma campanha ali que está vendendo, ela deixa de vender. Você tem uma conta, né? Pode ocasionar também uma perda financeira. Como assim, Gabi? Às vezes você coloca um crédito ali dentro do Google Ads, R$100, R$40, seja o dinheiro que você coloca numa conta manual, do nada vem a suspensão. E aí, você precisa esperar, se eu não me engano, agora é 90 dias, né? 60 ou 90 dias, não me lembro. Comenta aqui embaixo. Espera para ter o reembolso desse valor. Então, você acaba comprometendo também o orçamento que você deveria estar testando produtos, tá? Então, observe que é algo assim que a gente não pode fechar os olhos para esse problema. Está comum, né? E sem contar, pessoal, na dificuldade também que a gente tem para reaver essas contas. Quando elas são suspensas, é um pouquinho difícil que elas retornem. Não é impossível, mas é um pouquinho difícil que elas retornem, né? Isso exige da gente mais tempo para que a gente possa subir as campanhas em outra subconta. Existe também mais dinheiro, porque se você está utilizando o pagamento manual, por exemplo, você vai ter que depositar mais dinheiro na outra conta. Então, são muitas dores de cabeça que são ocasionadas por conta dos bloqueios do Google Ads. E está frequente ultimamente, muito comum. Eu decidi fazer essa live porque o número de pessoas reclamando está crescendo cada vez mais. Isso é notável, tá? Luiz, estou com sangue nos olhos. Até agora não fui bloqueado, não. Somente anúncios reprovados. Cuidado, viu? A gente já conversou mais cedo, né? O próximo passo é a conta suspensa, tá? E hoje nós vamos falar sobre isso aí, né? Como evitar esses bloqueios e quais são as causas que podem impedir você de anunciar no Google. O Google ele pode impedir você de anunciar, né? A gente sabe disso. E eu trouxe aqui, pessoal, 5 motivos, tá? Que você pode ser impedido de anunciar no Google Ads, tá? Comenta aqui, tem mais alguém que está passando por esse problema aqui, o Cristiano. O Cristiano está o tempo inteiro lá falando comigo, Gabi, tive anúncio suspenso, não é isso, Cristiano? Você teve anúncio suspenso. Porque assim, pessoal, existe o anúncio reprovado e existe também a conta suspensa. Essas duas coisas, tá? São diferentes uma coisa da outra.
O anúncio é reprovado, mas a sua conta continua ok. Né? A sua conta continua ok, está ali funcionando. Às vezes, quando você tem um anúncio reprovado, você pode ter um anúncio reprovado e as suas outras campanhas rodarem perfeitamente. Então, existe aqui, né, essa linha que a gente precisa separar. Anúncio de conta, tá? E outra coisa, vale ressaltar, uma campanha, ela nunca é reprovada. A campanha, ela não é reprovada. Quem é reprovado é o anúncio, tá? O anúncio que é reprovado. Então, você está ali dentro de uma campanha, pode ser que você tenha 2 grupos de anúncio, tá? Ou então, um grupo de anúncio com anúncio reprovado e outro anúncio rodando também. Pode acontecer isso. Então, a campanha ela não é reprovada, ela não é aprovada. O que aprova e o que reprova é o anúncio. É o anúncio que passa por aquela análise criteriosa do Google Ads, né? Entra naquela revisão ali para que julgue. O robô ele vai julgar se o seu anúncio vai ser aprovado ou não. É isso que acontece, tá? Então, a campanha ela nunca é reprovada. Não, a campanha não. Quem é reprovado, quem pode ser reprovado, quem passa por esse censo é sempre o anúncio, tá? E se o Google perceber que você está fazendo, que você está infringindo alguma coisa, aí ele pode suspender a sua conta, tá? Se ele identificar algum probleminha, ele pode ir lá e suspender a sua conta, tá? Então, existe essa linha aí, anúncio reprovado e conta suspensa. São 2 coisas diferentes. O anúncio é mais simples de se resolver, né? Porque você pode ali excluir o anúncio, consertar, etc. Mas a conta não. Quando a conta ela é reprovada, aí sim, a gente enfrenta esses problemas que eu falei para vocês aqui. A gente enfrenta aquelas outras campanhas que estão rodando, para de rodar. E também aqueles problemas financeiros, que de repente você colocou um dinheiro ali, tem que aguardar a campanha, tem que aguardar o Google reembolsar esse dinheiro para você. Aí demora um pouco. Não tá, antigamente era mais simples, hoje não é mais. Demora mais tempo. O Google parece que joga contra a gente, né? Isso é muito chato. Então perceba a necessidade que vocês têm, principalmente quem está começando, de tomar muito cuidado, porque além da gente ter outros problemas, a gente ainda tem esse aqui, tá? Que a gente precisa se atentar. Então, se atentar para evitar esses possíveis bloqueios é a melhor coisa que vocês fazem. E como é que vocês vão fazer isso? Adquirindo conhecimento. Quando a gente usa uma plataforma que não é nossa, como, por exemplo, a plataforma do Google Ads, a gente precisa se adaptar àquela plataforma, às diretrizes daquela plataforma. Então, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele deixa, tá? Isso aí a gente precisa entender. Então, eu separei aqui 5 erros comuns que boa parte das pessoas usam. Se você já não, se você usou alguma vez, ótimo, você aprendeu. E se você ainda não sabe, você vai aprender agora quais são esses 5 motivos. Porque às vezes você está tomando um bloqueio aí, como por exemplo, o Cristiano colocou aqui, né? Mas pode ser o problema de muita gente que está aqui na live, por um problema simples que você pode resolver, tá? E essa live vai ajudar vocês a solucionar esses problemas, que pode ser o seu caso. Você está insistindo em uma coisa simples e que você vai resolver. Eu tenho certeza disso, para que você volte para o jogo. A gente precisa desses anúncios ativos para que assim a gente consiga fazer venda, né? Então vamos lá. Pessoal, deixa o like, volto a pedir a vocês, deixa o like aí, vou trazer um conteúdo aqui muito bom para vocês. Um conteúdo assim, vou entregar o máximo possível. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está aqui nessa segunda-feira, enfrentando essas dificuldades. Né? O Kellyton está falando aqui, reembolso de uma das minhas contas suspensas foi no mesmo dia, fiquei impressionado. Às vezes acontece. Isso é bom, tá? Mas às vezes não, às vezes demora, tá, Kellyton? Às vezes demora muito. Então, nós vamos falar aqui agora, voltando para o tema, 5 possíveis erros que podem causar, impedir que seus anúncios fiquem no ar. Ou seja, que sejam suspensos, que a sua conta seja suspensa também, tá? Primeiro alerta é o anúncio, depois a gente toma aquele susto com a conta. Então, vamos ficar atento na hora de subir os nossos anúncios, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, ficar muito atento na hora de subir os anúncios. O primeiro, pessoal, que impede, a primeira coisa que pode estar provocando reprovação de anúncio aí, são, assim, eu fiz um slide bonitinho aqui para vocês, já estava esquecendo de usar. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o slide. Vamos ver aqui.
evitando bloqueios. Só um instante para ver se está aparecendo aí para vocês, se está bonitinho. Só ver aqui. Só vou conferir. Ah, ok. Tem que compartilhar a tela, né? Ele não ia nunca. Agora sim. Agora sim foi. Vou diminuir aqui esse retorno. Então lá, evitando bloqueios no Google Ads. Preparei aqui um slide bonitinho para guiar também a conta, né? E aqui eu falei, ó, como proteger suas contas e manter a sua conta sempre ativa, vendendo, com bons retornos, tá, pessoal? Então, vamos lá. A importância de se evitar bloqueios, acho que já comentei isso, porque é crucial a gente evitar esses bloqueios, né? Porque é anúncio suspenso menos venda. Sem anúncio, sem venda, perda financeira, né? Que a gente tem ali, porque a gente vai passar mais dias esperando reembolso e dificuldade de recuperar a conta. Geralmente, quando a conta ela é suspensa, a gente tem uma certa dificuldade em recuperar a conta, tá? Além disso, o processo de revisão ele pode ser muito demorado também. Às vezes você pede para revisar uma conta, tal, ele vai demorar ali dias para revisar. Eu me lembro que no início eu tive uma conta suspensa e eu passei em média 21 dias esperando o retorno. Olha só como o iniciante sofre, né? Nossa, que sofrimento. Foram dias intermináveis. Eu ia no e-mail, olhava, ficava desesperada, ligava para o Google, tentava uma coisa, tentava outra. Ah, meu Deus, ainda bem que passou tudo isso, né? Que é bem complicado. Como evitar bloqueios? Primeira coisa, né? Cinco principais erros que podem bloquear a sua conta. O deles, palavras com letras maiúsculas indevida. Segundo, uso de palavras comprometedoras. Terceiro, promessas falsas e páginas de vendas. Quarto, falta de políticas obrigatórias. Gente, eu vou passar tudo isso aqui. Vocês fiquem comigo, tá? Porque tem muita coisa legal. Por isso que eu tô falando. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui também a sua. É importante que você interaja, porque isso é muito bom para o nosso canal, né? Para alcançar mais pessoas e, consequentemente, trazer mais conteúdos aqui para você. Vou entregar aqui um ouro. Tenho certeza que você vai encontrar aqui um conteúdo de curso pago, tá? Não está em conformidade com as leis de proteção de dados de cada país. E essa última parte aqui é muito importante que você acompanhe, tá? Que quase ninguém fala na internet sobre isso e é importantíssimo se falar sobre isso. Primeiro de todos, o uso de letras maiúsculas. Olha só, essa questão do uso de letras maiúsculas, quase todo mundo pode cometer isso. No início, principalmente, que está começando, né? Muita gente pode... Deixa eu tirar esse celular aqui, que ele está tirando a minha atenção. Ok. Geralmente, o pessoal acontece no início de ficar usando letras maiúsculas no título, e não pode, porque diante das regras do Google, é proibido. Não se pode escrever títulos e nem descrições nos seus anúncios. Assim, pessoal, vale ressaltar que tudo isso que eu vou falar aqui vale para anúncios da rede de display, vale para anúncios da rede de pesquisa, enfim. Ele é a nível de Google Ads, tá? Então, anúncios de rede display, não importa o tipo, ele é regulado por um tipo só de política. Lógico que existem outras mais específicas, mas o que eu vou falar aqui é em nível de Google Ads, tá? Então, vale para todos os tipos de anúncios. Se você está me assistindo e tem anúncio só na rede pesquisa, ótimo. Se você tem anúncio só na rede display, ótimo, vai valer para você também, tá? Vai valer para todo mundo. Então, não pode escrever, era até para colocar aqui também descrição, deixa eu ver se coloquei embaixo. Não tem. Não é nem título e nem descrição, você não pode escrever em letras maiúsculas, tá? Apenas a primeira letra de cada palavra, sim, pode ser maiúscula, mas você não pode escrever um nome inteiro com letras maiúsculas. Não pode de jeito nenhum. O Google, ele não permite que você faça isso, ok? E eu vou citar um exemplo aqui para você. Até fiz aqui, ó. Curso de manicure online. De repente, você está aí anunciando um curso de manicure online e você percebe que a letra em caps, ela fica mais destacada, fica mais bonito o teu texto.
E aí você decide fazer tudo com letras maiúsculas. Coloca lá. Só que não pode. Já coloquei um X aqui imenso para que vocês se atentem. Não pode, tá? O ideal é que você escreva assim: curso de manicure online. Observe, curso, a primeira letra maiúscula. Pode. Manicure, outra palavra, a primeira letra maiúscula. Pode. Online, outra palavra, a primeira letra maiúscula. Então, nas frases que vocês forem escrever, seja no título, na descrição, você coloca a primeira letra maiúscula e as demais minúscula, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Nada de escrever tudo maiúsculo e nem tudo minúsculo, tá? Às vezes você pode escrever aí curso de manicure e tal, também não é legal. Não que ele vai reprovar, mas fica feio também, tá? E baixa a qualidade do teu anúncio. Já é outro assunto, mas eu já estou trazendo aqui para vocês. Eu estou dizendo que é conteúdo pago, né? Isso é conteúdo pago mesmo. Estou falando agora de leilão. Então, toda vez que vocês forem escrever, escreve o primeiro nome com a letra maiúscula, tá? Nada de escrever todos os nomes, ou perdão, toda a palavra com a letra maiúscula. Às vezes, pessoal, quando você escreve ali, por exemplo, 30%, aí no off, você às vezes consegue fazer o off todo maiúsculo. Às vezes você coloca assim, ó, produto X com 30% o off, você consegue colocar as letras maiúsculas. Às vezes, não é certeza, tá? Outra coisa, Estados Unidos da América. Às vezes, você consegue usar as letras maiúsculas, porque só são 3 letrinhas ali. Ele às vezes libera, mas às vezes não, tá? Então, se você tentar e aprovar, ótimo. Mas se você tentar e ele reclamar, você tem que corrigir, ok? Então, na dúvida, você faz assim, desse jeito, como eu estou mostrando aqui, ó. Curso de manicure online, que tá verdinho. Primeira letra maiúscula e as demais minúscula. Isso vai fazer... Olha que coisa simples, né? Mas se você parar para analisar, são coisas assim que se você não ler aquela política imensa ali do Google, você fica perdido. Você fica perdido, você vê uma coisa, não, é só porque eu escrevi em caps, não é possível que eu seja punido por isso. Porque o Google, ele decidiu punir as pessoas que escrevem em caps. Porque, primeiro, ele acha que um anúncio, quando ele é escrito em caps, ele se destaca mais. Caps que eu falo é tudo letra maiúscula, tá? Quando o anúncio é escrito com letras maiúsculas, ele vai se destacar muito mais do que o que está somente com a letra minúscula. Então, ele acha que é uma concorrência indevida, que o que está com letra maiúscula, ele está sobressaindo do que quem está com a letra minúscula. E por mais que você coloque ele na terceira posição, provavelmente ele pode levar melhor, porque ele está ali em caps, ou seja, em letra maiúscula, certo? Então, para evitar essa concorrência desleal entre os anunciantes, o Google optou por não manter a letra maiúscula nas palavras inteiras, nos títulos e na descrição, para que assim todos possam competir por igual, ok? É esse o motivo que ele justifica lá dentro das políticas, para que haja mais coerência entre as pessoas que estão anunciando, certo? É somente esse motivo, certo? Mas isso gera reprovação de anúncio, sim, ok? Então, se atentem, se você escreveu algum anúncio aí com letra maiúscula, corre lá e conserta, né? Porque você pode ter o anúncio reprovado por isso. Agora vamos para o outro. Ok. Vamos ao segundo. Uso de palavras comprometedoras. Deixa eu ver como é que tá o like aqui da galera. Deixa eu ver se a galera tá deixando esse like mesmo aqui, porque esse conteúdo tá bombástico hoje, viu? Vamos lá. Ver como é que tá. Bora aí, galera. Dê o like, deixa o like. Comenta aí. Vamos lá. Uso de palavras comprometedoras. Quais são essas palavras comprometedoras, né? Que são mal vistas aí pelo Google. Existem diversas palavras que o Google não gosta. Com razão, tá? Ele não gosta com razão. Ele tem os motivos dele para não gostar, né? O Google, ele não é mais ou menos emocional como muita gente. Como a gente, né? Às vezes a gente é assim. A gente olha para a pessoa e fala, poxa, aqui na Bahia é assim. A gente fala, pô, meu santo não bateu com aquela criatura.
né? Então, não fui com a cara dela. Acontece isso. E o Google não é assim com a gente, pessoal. Ele tem um motivo. Às vezes a gente fica assim, hoje mesmo colocaram lá no grupo. Eu acho que o Google não está indo com a minha cara. Eu me diverti. Eu me divirto com os comentários do povo. Me acabei de rir. Aí eu falei, gente do céu, o pessoal tem uma criatividade maravilhosa, viu? Mas vamos voltar aqui para a aula. E aí, vamos lá, algumas palavras. Eu trouxe aqui alguns exemplos, é lógico, tem diversos. Não vou poder citar todos aqui, porque eu vou esquecer, porque também não cabe nessa live. Mas um deles aqui, bet. Ele não gosta. Ele não gosta. Por mais que você escreva junto uma palavra, né? Que se ele souber que está soando ali, ele não vai gostar. Por que ele não gosta da palavra bet? Porque a palavra bet é a palavra em aposta em inglês, né? Bet é aposta em inglês. E a gente sabe que hoje está tendo um burburinho com esse negócio de site de aposta, de jogos, etc. e tal. E o Google, ele não gosta, ele não quer que você anuncie dentro da plataforma dele esse tipo de produto, tá? Ele não quer. É porque ele pode ser punido também por isso, de certa maneira. Então, ele não aceita que você anuncie esses produtos de aposta. Então, cuidado, às vezes você está anunciando um produto aí que tem o nome Betmania, um exemplo. Betmania. Ele vai saber. Ele não é burro. Não é burro, tá? Às vezes você tá ou então bet alguma coisa. Aconteceu isso comigo uma vez, eu estava anunciando um produto que era Bet Titânio, eu não lembro muito bem o nome, era um nome junto com o outro. Então, estava escrevendo o Bet separado e o Titânio junto e tal. E aí, mas mesmo assim, estava lá, né? Site comprometido, etc e tal. E eu sem saber o porquê, o motivo. Às vezes nem o anúncio era reprovado. Ele imediatamente era lá e suspendia a conta. Porque dentro dessa linha aqui, ele não perdoa, tá? Se ele identificar que é algo relacionado à aposta, ele vai punir. Se for jogo, alguma coisa, ele vai te punir definitivamente, no sentido de te suspender direto. Ele vai suspender diretamente a tua conta. Não tem conversa, tá? Então, observem a palavra que vocês estão utilizando. Isso é muito importante. Se a palavra for um pouco estranha, você chega, traduz a palavra, vê o significado dela, para que assim você evite dores de cabeça, tá? Por exemplo, cripto também, ele não gosta, mexe com coisa financeira, com dinheiro e tal, ele não gosta que você escreva a palavra cripto, né? Inclusive, tem aí um produto na Hotmart, que é um produto logo de linha de entrada, muito bom de se vender, por sinal, mas tem a palavra cripto. É muito difícil você manter ele no ar, né? E se você tomar diversas suspensões, como, por exemplo, insistindo para aprovar um anúncio que tem o nome Bet, você vai estar ali comprometendo o seu site de vez, né? E vai dar site comprometido mesmo, porque o Google vai marcar o teu domínio. Vai falar assim, ó, essa pessoa está tentando ali transmitir um produto ilegal. Então, vamos bloquear ela de vez, e esse domínio aqui está impedido, mesmo que ela crie outra conta. Então, pode acontecer isso, o Google marcar o seu domínio, tá? Então, cuidado. Cripto. A gente também não pode utilizar a palavra você, porque não pode, tá? O Google não quer que você fale diretamente com o usuário. Você, clique aqui, não pode, tá? Está induzindo as pessoas a clicar no seu anúncio, né? Isso pode dar um clickbait aí, acontece, né? Muita gente tomar esse bloqueio sem saber. Então, escrever você, perdão, nos títulos e na descrição também não pode. Você concorre, você ganha, não pode. A palavra você não é permitida. Você não pode falar diretamente com a pessoa. Você tem que ser, né, completamente parcial. Escreve um anúncio ali onde você fale para todo mundo e não para uma pessoa só, tá? Palavra você definitivamente não, ok? Nomes de marcas também, pessoas. É outra coisa. Nome de marcas, por exemplo. Você pode estar aí tentando falar. Uma vez, vou até citar esse exemplo, por exemplo. Eu estava tentando anunciar aquele produto, chefe em 24 horas, se não me engano. Desculpa. Acho que da Hotmart. E aí ele foi um grande chefe de marcas como Perdigão, Seara, Sadia, etc. E eu estava utilizando o nome dessas marcas no título, na descrição.
no sentido de dar mais autoridade para o produtor e ao produto. E aí o anúncio ele ficou limitado, acontece ficar limitado, né, por marcas registradas, etc, assim, ou nome de pessoas, né? Então pode acontecer. Quando ele fica limitado, ele roda. Não precisa se preocupar, nem mexe. Deixa lá, se estiver limitado. Mas às vezes ele reprova. Aí ele pede para você ir lá e mudar. Foi o meu caso. Eu utilizei uma palavra, ficou limitado por um período, depois ele foi lá e reprovou o anúncio. Foi por isso. Então, evitar nomes de marcas, nome de pessoas, tá? Muita gente que pode citar o nome de um youtuber, de um famoso e tal. Então, evitar esses nomes, porque não pode também, certo? Agora nós vamos para o terceiro. Já peço novamente o like, você que chegou agora, que está aqui. Deixe seu like, mostre que esse conteúdo é relevante. Isso é muito importante para mim e para o canal. E é sempre um prazer trazer informações aqui para vocês. Uma galera boa que chega aqui toda segunda-feira. É um dia exaustivo, início de semana. Pessoas do bem que estão aqui tentando mudar a realidade, mudar de vida. Para mim isso é muito satisfatório ter a sua presença aqui. E é por isso também que eu estou aqui, porque eu vejo que tem muita gente aqui correndo atrás, né, buscando o que realmente importa, que é uma outra realidade de vida. Eu também já estive aí desse outro lado, já estive absorvendo diversos conteúdos na internet, sou grata a muita gente boa e bacana que me enriqueceram e me enriquecem também, porque eu ainda continuo assistindo, tá? Então eu peço a vocês, a única coisa que a gente ganha aqui definitivamente é o like, né? O carinho de vocês, isso é muito importante. Agora a gente vai falar sobre o terceiro passo, que são as promessas falsas, tá? Ó, pessoal, muito cuidado com frases exageradas, quase que não sai. Frases exageradas. Às vezes você está ali, você nem está imaginando que você está fazendo uma promessa falsa, mas é falsa, tá? Então vamos lá, se atentar a isso, ok? Vamos lá. Às vezes você está ali anunciando um produto, por exemplo, de milhas aéreas, ou de, sei lá, alguma coisa relacionada a financeiro, né? A pessoa que te ensina a ganhar dinheiro com ações, algo do tipo, você está ali anunciando esse produto, e aí você vai lá, porque está na página de vendas, você vai lá e fala essa frase: ganhe 10 mil em um dia sem esforço. Olha que copy. Pode ser que isso seja verdade, mas o Google interpreta isso como muito exagerado. Quando você fala em dinheiro e tempo, tá? 10 mil em um mês, 10 mil em um ano, 10 mil em 3 meses. Ele vai reconhecer, tem a palavra de dinheiro, relacionada a dinheiro, a financeiro, e tem a palavra de tempo. Então, ele cruza, ele relaciona essas duas palavras. O robô está inteligente, tá? Ele usa esse negócio de palavras relacionadas. Hoje o robô ele relaciona palavras. Muito bem. Tá? Então, ele liga, interliga. Juntou essas duas palavras, ele percebe que há ali uma indução da pessoa a fazer alguma promessa enganosa. Tá? Então, cuidado. Dinheiro, se você falar dinheiro, se você falar de emagrecimento também, aqui, ó, emagreça 10 quilos em uma semana. Emagrecer e tempo, já foi. Não sei se vocês me entenderam. Emagreça 10 quilos em uma semana. Não pode. Emagreça 10 quilos em 20 anos. Também não pode. Tá? Então, não é só porque o tempo é curto, tá? Então, emagrecer e tempo, não pode. Dinheiro e tempo também não é bom, porque o robô, ele relaciona isso aí. Ele percebe, ó, tá? Como é que ele vai saber que em 20 anos a pessoa vai emagrecer 10 quilos? Como é que ele vai saber que a pessoa em 20 anos... Então, o robô, ele interpreta você. Cuidado com isso. Esse aqui é um dos motivos muito comuns em reprovação de anúncios. Por isso que é importante você entender exatamente o que você vai falar, tá? É uma coisa que eu sempre digo, gente, ó, quando você vai a um país, um exemplo, eu vou a um país, qualquer que não é o Brasil. Primeira coisa que eu devo saber é como eu vou me comportar nesse país. Será que eu posso usar uma roupa que eu uso aqui no Brasil? Eu estou indo para um outro lugar, tá? Então, eu preciso me adaptar com a cultura daquele lugar. Eu não posso fazer com que as pessoas me aceitem assim e tal. Não, eu tenho que me adaptar com aquele lugar. Eu trouxe essa relação para que vocês entendam. Quando você vai para o Google, você não pode empurrar o que você chega querendo. Ah, não, a minha frase vai ser essa, eu tenho que usar essa copy, 10 mil em um dia. Não é assim, você tem que entender. Ele deixa você fazer isso?
Se ele não deixa, o que é que você faz? Eu tenho que pensar, o que é que eu vou fazer para me adaptar a uma nova copy para usar ali no Google? Porque senão você vai ficar batendo cabeça o tempo inteiro, você vai ter anúncio reprovado, você vai ter conta suspensa, você vai passar por aquelas dores de cabeça. Você vai chegar ao final do mês sem ter faturado nada, só com prejuízo acumulado, sem testar produto nenhum. Então, muito cuidado, porque às vezes está muito óbvio o motivo do bloqueio e você não percebe. Muito óbvio. Eu passei por um período assim muito difícil também, lá no início, com bloqueio, suspensão, porque eu anunciava diversos nichos, né, na época, para saber qual era o melhor e tal, e, enfim. Lógico e evidente que a gente sabe que tem alguns nichos que são ótimos, excelentes para ganhar dinheiro, mas também são ótimos, excelentes para trazer bloqueio. Tem isso, tá? Quem não assistiu o vídeo de domingo que a gente lançou, os nichos principais aí para quem está anunciando na gringa, ali tem nichos alternativos. Para quem está sofrendo muito com bloqueio, ó, gente, muda um pouquinho. Vê qual é o outro nicho que você pode anunciar, que vai te trazer mais tranquilidade, que vai evitar algumas dores de cabeça. Que às vezes você só está ali, eu quero vender encapsulado, eu quero fazer isso, eu quero vender produtos de sexualidade, enfim. Mas como você está iniciando, é bem complicado você saber, né? Você pegar ali algumas, né? Como diz aqui na Bahia, as manhas para anunciar. Então, começa com um nicho mais tranquilo, para que assim você veja o dinheiro entrando, tá? E futuramente você começa ali testando quais são os títulos que eu vou utilizar, qual a copy que eu vou chamar aqui. Então, cuidado com isso, promessas falsas. Às vezes você capricha ali no título, na descrição, mas quando chega na página de vendas ou na pré-sell, tem promessas falsas também, porque o Google, ele olha, revisa o teu anúncio ali, os títulos e a descrição primeiro. Depois ele vai revisar o quê? Tua pré-sell. Ele revisa a tua pré-sell, tá? Então, vamos lá. Então, seja realista e coerente, tá? Bem transparente também com o que você está anunciando. Cuidado com o que você escreve, certo? Agora nós vamos para quarto. Falta de políticas obrigatórias. Ok. Esse é um assunto muito importante. Para quem está anunciando aí, que tem estrutura própria, a sua estrutura, ela tem que ter as políticas obrigatórias. Se a sua página não tiver as políticas obrigatórias, esse pode ser um dos motivos para você estar enfrentando também bloqueios, tá? Então, a sua pré-sell, a página aqui que você clonou, ela deve conter algumas dessas informações. A primeira delas é a política de privacidade. Você tem que ir lá e fazer a sua política de privacidade. Gente, não é muito difícil. Hoje em dia, você pode abrir o Google e digitar como fazer política de privacidade. Nós temos vídeo no canal aqui ensinando como você vai criar a página de política de privacidade, como você vai personalizar essa página dentro do seu WordPress, do Elementor, usando o Elementor lá, com HTML, sem HTML. A gente ensina tudo isso aqui no canal. Gratuito, tá? Para que você possa fazer a sua página de política de privacidade e garantir que você fique mais tempo anunciando sem ter bloqueios. Então, se você não tem ainda a sua página de política de privacidade, termo de uso também, a gente tem que ter lá uma página de termos de uso explicando tudo, tá? Você pode fazer isso tranquilamente. Posso pedir ajuda ao chat? Pode. Posso usar um site que tem aqui na internet, que é específico para essas criações de páginas? Pode. O que você não pode é deixar de fazer. Porque quando você deixa de fazer, você está sendo aquela coisa de site comprometido, sabe? Você pode sofrer essas penalidades de site comprometido, porque o Google ele vai entender, esse site está muito comprometedor, está colocando em risco o meu usuário, porque ele não está sendo claro. O que ele vai fazer com as informações de quem entrar na página? Tá? Então, o Google ele tem que ver ali no rodapé, tem que ser fácil, ou rodapé ou cabeçalho. Ele fala esses dois locais, tá? Eu gosto de usar mais no rodapé porque fica mais bonitinho, né? As informações. A maioria dos sites, eles usam ali no rodapé. Alguns também pode trazer ali em cima, né? Na parte do cabeçalho. Mas eu gosto mais no rodapé. Então, disponibilize. O Google, ele vai passar, ele vai ver. Gabi, eu não tenho estrutura própria. Eu uso o Google Sites.
tem que colocar também. Tem que colocar também, tá? Eu recomendo que você use em qualquer estrutura, gratuita, paga. Eu estou utilizando o criador de sites da HostGator. Usa. Eu estou utilizando o Elemento. Use. Eu estou utilizando o Google Sites. Use. Não importa o que você esteja utilizando, você precisa dizer o que você vai fazer com as informações dessa pessoa. Tá? Eu sei que é algo assim muito chato você criar, tal. Então hoje já está muito fácil, não tem desculpa. Pede ajuda ao ChatGPT. Também tem um site lá no YouTube, perdão, no Google. Você digita ali política de privacidade, como criar e tal. Já aparece um site que você coloca só o endereço do seu site, o nome, e ele prepara tudo para você. Deixa tudo bonitinho. Você não vai perder nem 5 minutos para fazer isso aí. É algo tão simples, mas que pode trazer muita dor de cabeça se você não fizer, tá? Então, eu super recomendo que você faça isso. Não deixe para depois, tá? Que o robô ele passa lá olhando a sua página. Toda a sua página de vendas, a sua pré-sell e o mesmo a política de cookie, tá? Você precisa deixar ali também bonitinho sua política de cookie, certo? Ok? E aqui eu deixei claro que a ausência dessas páginas ela pode gerar reprovações e reprovações não, suspensão de cara. Reprovação é quando o anúncio ele vai, né? Mas nesse caso aqui você pode sofrer uma punição mais severa, que é perder definitivamente a sua conta. E aí é bem chato resolver isso, tá? É muito chato resolver isso. E o seu domínio também pode ficar marcado por algum tempo. Acontece também. Às vezes o Google ele vai lá e marca o teu domínio. Ó, essa pessoa aqui não está utilizando as páginas de transparência que a gente precisa, tá? E, gente, ó, vamos aqui para outra parte, que agora eu vou falar do quinto. Esse aqui é um dos mais importantes. E na internet, é engraçado que eu não vejo muita gente falando sobre isso. Conformidades com as leis de proteção de dados do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. LGPD aqui do Brasil e GDPR lá da Europa, ok? Então, é o seguinte, cada país tem as suas leis de proteção de dados. Se eu não me engano, essa LGPD ela foi feita com base nessa aqui da Europa, a nossa. Mas isso não importa. O que eu quero que você entenda é que o governo ele regulamenta a internet. E ele cobra das plataformas. Como, por exemplo, se uma pessoa comprou um produto de aposta no Google, quem vai em cima é o Estado do Brasil, vai em cima do Google. E o Google, para ele não ficar sozinho nessa, ele vai puxar você. Então, é por isso que, às vezes, o Google ele vai te punir se você não tiver lá as páginas de política de privacidade. Porque como é que ele vai se resguardar? Entendeu? Então, ele tem que trazer essas páginas de transparência, não é só para o Google, não é indispensável somente para o Google. Essa página de política de transparência, ela é importante para que você fique em conformidade com as leis de cada país. E as leis lá da Europa estão cada vez mais severas. E agora piorou, viu? Então, para quem está anunciando aí na gringa, pode ser que esteja tomando muito bloqueio, exatamente por isso. Teve uma atualização lá, alguma coisa do tipo, e ficou mais severo. Então, ó, sua página ela tem que estar transparente ali. Você tem que escrever tudo. Olha, usuário, você vai entrar aqui no meu site. Não existe nenhum formulário para você preencher. Aqui não existe você passar nenhuma informação de cartão de crédito. Nós tomamos muito cuidado com as informações que você escreve aqui, então você vai ter que preparar. Na hora que você fazer as páginas, pelo chat ou pela outra coisa, você vai ver ali, né, as informações que ele vai colocar. É necessário que você esteja com as páginas prontas, para que assim você fique em conformidade com essas leis. E além das páginas de política, eu volto a dizer, viu, gente? O meu curso Display X3, eu acho, por conta dos alunos, porque eu também não tenho noção de todos os cursos do Brasil, né, e tal, foi um dos primeiros a trazer esse assunto de cookies, o meu curso. Então, muito aluno chega para mim e fala, Gabi, eu não sabia que isso existia. Já existe há muito tempo, tá? Então, é uma coisa que a gente bate ali logo nos primeiros módulos do curso, a pessoa entra, eu já deixo ela ciente disso.
Porque além das punições do Google, você pode sofrer outras penalidades. Então, a gente deixa o aluno a par de tudo e deixa ali tudo preparado. Essa foi uma das coisas que eu aprendi lá na certificação, que a gente precisa se adaptar a essas leis. A internet não é algo sem fronteira, não. Eu estou aqui no Brasil, se o meu site for alcançar uma pessoa nos Estados Unidos, eu tenho que estar dentro das conformidades de lá. Se eu estou aqui no Brasil e vou alcançar uma pessoa na Europa, a mesma coisa, e vice-versa. Eu tenho que me adaptar com as leis de lá. Afinal de contas, eu quero passar para o meu consumidor que eu tenho um site, um ambiente na internet muito seguro, que não vai oferecer nenhum dano para ela, tá? Então, é muito importante que você deixe isso claro, certo? Assim, e como eu falei para vocês, as penalidades, além do Google, né, de impedir que você anuncie, você também pode, se você não tiver. Ah, eu estou anunciando nos Estados Unidos, um encapsulado. Você pode tomar multa e você pode sofrer penalizações. A multa é em dólar, tá? O Estado dos Estados Unidos, ele pode emitir uma multa para você. Então, vamos lá, né, gente? Preparar as páginas e evitar essas penalizações. Porque, assim, não é comum, eu nunca ouvi dizer que ninguém tenha sofrido esse tipo de retaliação. Mas, quanto antes a gente se aprimorar isso, mais a gente pode evitar dor de cabeça lá na frente, né? Então, lá no curso, dentro do meu curso, né, eu ensino isso logo de cara, ensino como você vai fazer as páginas, no passo a passo, quais são, o que você vai fazer do zero. Pego na mão da pessoa, ensino tudo, porque eu quero que ela fique dentro da lei, tá? Então, evitar multas e penalizações. Então, você vê que isso não fica só a âmbito do Google, né? Ali dentro do Google. Vai também para, né? Nós que somos brasileiros, a gente vende lá nos Estados Unidos, a gente vende na Europa, a gente precisa se adaptar a isso, né? Sem contar também que o gringo, ele valoriza muito isso de transparência e confiança. Pode parecer bobagem, mas se você está ali vendendo um produto físico, ele pode ir lá embaixo procurar, poxa, deixa eu ver aqui a política de reembolso. Você tem essa política de reembolso aí no rodapé do seu site? Seria interessante se você já colocasse, tá? A política de reembolso, né? A política de frete, né? Como é que a pessoa vai fazer para receber, enfim, essas coisas você já tinha que ter ali. Então, você vai evitar mais, né? Às vezes, a pessoa está no seu site, chegou ali, deixa eu ver como é que funciona aqui a política de reembolso. O gringo, ele pode pensar isso. Chega lá que procura, afinal de contas, ele está comprando um produto físico, né? Ele pode ficar desconfiado. Não vê, ele sai do seu site. E não compra, porque ele desconfia. Então, manter o seu site com as políticas vai gerar também muito mais transparência e confiança. Olha só, que legal, tá vendo? Eu falei para vocês, eu vou entregar muita coisa aqui. Deixa o like, gente, deixa o like. Muita coisa aqui que não é só falando só sobre suspensão. A gente vai entregar aqui um conteúdo bacana mesmo para vocês, tá? Conteúdo pago. Quando a gente fala também conformidade com a lei de proteção de dados, é importante também para que a gente possa coletar os dados dos clientes. O que é isso? Como a gente usa muito a questão de rastreamento, a gente quer afiliado, produtor, a gente às vezes faz um traqueamento, alguma coisa para rastrear, né? Então a gente precisa deixar também claro, as páginas de política e tal, ele já vai trazer isso aqui para você, tá? Tudo bonitinho. E outra coisa, os plugins de cookies, eles têm que ser certificados pelo Google. Outra coisa, o site ele tem que ter cookie, tá? Quem é aluno do Display X3 já é familiarizado com isso de cookie, tem que colocar um plugin de cookie no site. E esse plugin de cookie nada mais é do que quando você abre um site, aparece uma abazinha lá embaixo, dizendo, você aceita tal, compartilhar os seus dados com essa empresa, aí aparece um botão aceita e outro com alguma outra coisa, tipo configurações, tipo não aceito. É isso aí, esse plugin de cookie, ele vai deixar o usuário decidir se ele quer ou não fornecer essas informações para o dono do site.
Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa clica na minha página, eu posso coletar algumas informações dela, como onde ela está, qual o sexo, enfim, o que ela anda fazendo na internet. A gente pode coletar certas informações dela. Quem vai fazer isso não somos nós, é o Google. Ó, é o Google, mas a gente não está falando de Google, a gente está falando de leis de países aqui. Então, é por isso que é indispensável você colocar lá um cookie, um plugin de cookie dentro do seu site. Esse plugin de cookie, ele tem que ser certificado pelo Google. Isso de cookie foi tão fora da curva, quase que eu solto o nome aqui ao vivo, foi tão fora da curva que os estados caíram em cima do Google. Demais. Os países caíram em cima do Google. Você anda rastreando demais as pessoas, você isso, você aquilo e tal. E aí o que acontece? Impuseram ao Google que usasse o cookie para que a pessoa decidisse se ela queria ser rastreada ou não. Impuseram ao Google. Só que não pode ser qualquer plugin. Para a gente que está anunciando dentro do Google Ads, não pode ser qualquer plugin. Tem que ser um plugin certificado pelo Google. O Google fez ali, foi bem rápido, eles montaram estrutura para treinar essa galera que faz esse plugin. E, a partir disso, quem se adaptou ao Google e às leis do país, ele ganhou um selo do Google. Essa pessoa que ganhou o selo, ela está certificada, ou seja, tipo essa certificação que a gente tirou, tá? Ela está certificada a usar esse plugin dentro do Google. Então, se você está usando um plugin de terceiros, que não é certificado pelo Google, você toma bloqueio. O Google não vai te aceitar. Então, tem que ser um plugin e um plugin certificado. A maioria dos plugins certificados são caríssimos, mas lá no curso a gente mostra um plugin certificado, alguns plugins certificados, que você pode utilizar gratuitamente, tá? Lá no curso a gente fala exatamente sobre isso, como você vai usar esses plugins, qual é o melhor plugin, como você vai configurar esse plugin para aparecer na sua estrutura, porque isso é muito importante, porque quando o Google ele visitar o teu site para revisar o teu anúncio, quando ele jogar lá a URL, esse plugin tem que abrir. Quando o plugin abrir, que tem lá aceita ou não, o Google tem que ver se ele é certificado. Ele teve a certificação, você vai passar tranquilamente. Se não, site comprometido, software malicioso, enfim, você pode tomar diversas penalizações por conta desse plugin, tá? Eu volto a dizer, lá no treinamento, a gente fala sobre isso mais profundamente, tá? Porque aqui não tem como eu explicar isso para vocês em um tempo, assim, muito curto. Lá a gente explica, mostra como faz, pega na mão, é aqui, vamos criar essa página, vamos fazer isso, aperta esse botão, faz isso, faz aquilo. Lá é muito simples, qualquer pessoa faz. E você se protege contra essas multas e penalizações que você pode sofrer aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, e você também fica de acordo com o Google para ter ali os seus anúncios aprovados dentro da lei, que é isso que o Google quer. O Google não quer, gente, ninguém anunciando fora da lei. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso que eu estou falando agora, mas é algo que a gente precisa falar mais, porque hoje a gente está vivendo uma era onde as pessoas estão muito desconfiadas de tudo. As pessoas estão desconfiadas de tudo na internet. Os países estão aí em burburinhos o tempo todo. Não sei se vocês acompanham os noticiários sobre isso, mas tem muita gente aqui no Brasil mesmo. Eu acho que está tendo votação aí de um monte de coisa para aprovar mais normas. Enfim, então se adaptem a isso, porque é a nossa realidade. Quem é que vai viver sem internet? A internet foi algo que chegou para ficar. A gente vai, adaptando cada vez mais. Então, os estados eles têm que regulamentar mesmo tudo, trazer mais leis, deixar que seja um ambiente bom para nós que estamos anunciando, para os usuários em geral, né, que está por ali. É necessário mesmo que aconteça isso. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. É por isso que antes também, alguns anos atrás, era muito simples você anunciar no Google e não ter tanto bloqueio. Ou então em outras plataformas e não ter tanto bloqueio. Porque os estados não apertavam muito essas plataformas. Hoje já está apertando mais. Né? Tem muita gente que está ali cuidando. Olha, só para você ter noção, hoje existem navegadores que são completamente fechados, não deixa nenhum tipo de rastreamento. Mas o Google deixa, o Google rastreia o usuário. Né? Tem que rastrear, afinal de contas, nós estamos aqui anunciando para isso, né? Tem que rastrear. Graças a Deus que ele rastreia. Então, se ele rastreia, a gente precisa utilizar
as páginas, o plugin certificado, para que assim a gente continue no jogo, tá? Então, eu não quero que você que está me assistindo agora ache que o erro é seu, porque tem muita gente que fala, eu já estou aqui desesperado, o que é que eu estou fazendo de errado? Às vezes o erro não está em você. Às vezes tem uma coisa simples ali, que é só você ajustar, que antes não funcionava. E aí você corre, vou buscar um vídeo, quando você vai ver esse vídeo já tem 2 anos atrás. Era uma realidade, hoje é outra, né? Então, as coisas vão mudando, foi como eu falei para vocês, né? Elas vão mudando. Ontem foi um jeito, hoje é outro. Amanhã pode ser outro. Vai mudar demais, né? As coisas vão só evoluindo. Então, vamos ficar atento, porque às vezes você está aí tão triste, desesperado com tanta penalidade, tanta reprovação de anúncio, tanto anúncio reprovado, e a culpa não é sua. Às vezes é alguma coisinha que falta você ajustar, tá? E com um treinamento específico ali, tudo direitinho, que vai te ajudar, né? Porque vender na internet não é algo assim, só subir campanha. Tem também ali as entrelinhas que a gente precisa seguir. Tá? Um treinamento mais direcionado, mais sério e tal, vai ajudar você nessa jornada e a ter mais tranquilidade e menos dor de cabeça, viu? Que assim vai. Vamos lá. Então, como corrigir um bloqueio? Né? Muita gente que está aí com um bloqueio, que está desesperado. E agora? O que é que eu faço? Meu pai amado. E aí, né? Muita gente. Vamos lá. Fiz um passo a passo aqui bem simples para vocês. Primeira coisa, você vai identificar o motivo da reprovação. Como eu falei, às vezes o anúncio é só o anúncio reprovado. Se for só o anúncio reprovado, você corrige e você exclui. Tá ótimo. Mas se a conta estiver suspensa, aí você tem que ver o motivo que essa conta foi suspensa. Veja o motivo. Às vezes foi algo que eu estava anunciando aqui um produto de bet, por exemplo. Então você vai lá e exclui esse produto de bet. É ideal que você exclua as extensões do anúncio, o anúncio, depois o grupo de anúncio e depois a campanha. Ou então exclui só a campanha, que também funciona, tá? Lá dentro do Google, a gente aprende que pode excluir só a campanha, que não tem problema. Mas se você quer excluir tudo, pode vir do menor para o maior. Você pode excluir isso também, tá? A ordem não interfere, segundo eles. Segundo eles. Então, identifiquem o motivo da reprovação, corrijam, excluam. Melhor coisa, excluir, não perde, né? Google falou, tá ótimo, eu entendi, vou excluir aqui, desculpa. Isso que você tem que fazer, exclui, resolve o que você tem que fazer, para depois você ir lá, né, corrigir o problema no seu site também, na campanha no site, tá, pessoal? Que às vezes o problema não é na campanha, é onde? No site. Então, corre lá e resolve onde for esse problema, tá? Na sua pré-sell, o site que eu falo pode ser na sua pré-sell também. Ou então, a falta das políticas de privacidade do cookie. Tem isso também, tá? Solicite uma revisão do Google, entra ali, né, em contestação, segue o passo a passo, é bem intuitivo, segue o passo a passo, tudo bonitinho, e depois disso, é só aguardar a análise, tá? Dessa conta. Às vezes, volta. Às vezes. Às vezes, não. Mas, para o afiliado que vive aqui de Google Ads, a gente sabe que a gente também não pode ficar esperando a boa vontade do Google devolver nossa conta ou não. Então, também existe ali, né, alguns mecanismos para você criar uma nova subconta rapidinho. Pode utilizar mesmo CPF, mesmo e-mail, mesmo perfil de pagamento. E assim vai, tá? Bloqueio não é fim do mundo, certo? Não é fim do mundo. Então, pessoal, agora eu encerro. Faço uma chamada para ação também. Que vocês possam deixar o like. Muito obrigada por assistir. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Nós temos também um curso gratuito, esqueci de falar. Ó. Temos um curso gratuito que está aqui disponível na descrição. Passa por lá e se inscreve. Nesse curso gratuito, você vai ter acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp. Exclusivo. Você pode tirar dúvidas comigo, tá? Diretamente comigo. Às vezes eu passo até áudio lá dentro do grupo para a galera saber que sou eu mesmo. Não é nenhum robô, não, tá? Então, tiver dúvida, pode mandar. Eu vendi aqui, fiz uma venda aqui a partir dessa conta que foi bloqueada, Gabi.
conseguir reaproveitar uma conta. Então, entra lá, tem uma galera lá também que tem muita informação para compartilhar com vocês. Se tem alguma dúvida, se é iniciante, se você é veterano, se você quer interagir com essa galera que mexe aqui com a internet, só é você se inscrever no nosso curso gratuito, perdão. Depois você se inscreve no curso gratuito, aí sim aparece a oportunidade de você entrar para o grupo de WhatsApp, certo? Grupo de WhatsApp. Passa por lá e confere. Também tem novos treinamentos aqui embaixo, como o Display X3, como eu mencionei para vocês. Corre lá e aproveita. Estamos nas últimas horas, tá? Para reajuste. Últimas horas nós vamos reajustar o preço. Estamos com 10 bônus também. Vamos reajustar os preços, tá? Em breve, esse preço é reajustado. Se eu não me engano, até amanhã a gente reajusta isso aí. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Essa live, ela foi feita e direcionada justamente para ajudar você. Então, se inscrevam, porque vocês vão ter mais conteúdos como esse aqui, de marketing digital, e eu tenho certeza que vai poder ajudar todos vocês, tá bom? Pessoal, agora eu vou responder aqui o chat rapidinho. Nossa, vocês rechearam aqui, hein? Vamos lá, Rafa já falei, Cristiano já falei. Site comprometido. Kellyton, reembolso de uma das minhas contas, fiquei impressionado, já li. Cristiano, existe alguma lista de palavras que o Google não aceita? Cristiano, olha, eu não tenho uma lista. O que você deve saber é que emagrecimento, esses nichos mais fechados, assim, o Google não gosta. Então, cuidado. Às vezes você escreve uma palavra que nos Estados Unidos fala sobre emagrecer, gordura, eliminar peso. Então, cuidado, tá? Com algumas palavras que às vezes você não fala diretamente, mas é relacionada a algo que é impedido. Por exemplo, emagrecer. O Google sabe. Encapsulado. Gente, encapsulado não pode. Ele relaciona ali como remédio. Emagrecer, ele relaciona com perda de peso. O robô, ele é muito inteligente. Ele é extremamente inteligente. Gente, o robô do Google, ele tá tão inteligente que até os engenheiros, eles estão assustados. É sério isso, tá? Então, muito cuidado. E essa nova AI que eles estão trazendo é um absurdo. É um absurdo. Cuidado mesmo, tá? Porque eles leem tudo. E para quem é do display, tá? Das campanhas de display, ele lê também as imagens, tá? Tá lendo. Antes não lia, não. Agora tá. Então, é aquela coisa. Aqui na internet, a gente afirma uma coisa hoje, amanhã a gente consegue contestar o que a gente falou hoje, tá? Então, nada aqui é estável. Nada é estável aqui na internet. E se tratando de Google Ads, não é mesmo, tá? Então, eu falo uma coisa para vocês e amanhã eu posso voltar e falar, gente, isso aqui já tá rodando, não pode mais, isso aqui já não pode mais, tá? É normal isso aí. No caso, o produto físico na campanha, deixa eu ver. Tá, lista de palavras, então, não tem uma lista específica, mas é basicamente isso, tome cuidado, né, com essas coisas. Se possível, dá uma lida ali nas políticas do Google, passa o olho ali numa hora vaga, aquela bíblia, né, a política do Google parece uma bíblia, tão extensa que é. Vamos lá. Kellyton, no caso, produto físico na campanha de rede de display, posso usar o nome do produto? Sim, pode. Você só não pode utilizar o nome de uma marca registrada. Por exemplo, o Google. Não pode. O Google, ele pode ser que ele dê limitado ali, né? Mas pode ser que ele reprove, tá? Marca registrada, Nike, essas coisas assim. Kellyton. No caso do campo, nome da empresa, aí você vai colocar o nome, se essa campanha, provavelmente ele pede o nome da empresa quando sua conta está verificada, aí você coloca o nome que está lá, tá? Márcio Bonfim, boa noite, pessoal. Gabi, boa noite, Márcio. Mesmo usando o Super Precel, precisa fazer a política de privacidade? Olha, o Super Precel já tem a página dele pronta, mas faça na sua estrutura, viu? Faça na sua estrutura, independente se você usa Super Precel ou não, porque o Google ele pode buscar a raiz do seu site. Pode abrir lá o seu site e identificar que tem alguma coisa, porque assim, às vezes ele abre o link que o Super Precel não é página, é link, né? Aí ele abre lá aquele link, mas ele pode abrir o link também só do seu site, tá? Então, faz para todo o site. Não custa nada. Gabi, tem umas políticas e termos de uso conforme você ensina. Estou dentro das conformidades, está usando o plugin de cookies? Tomara, né? Cris, está usando o plugin de cookies? Fala aí se você está utilizando o plugin de cookie. Tem que ter, viu?
têm que ter o plugin de cookie, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que fazer o plugin de cookie. É uma das coisas, assim, que a galera fala demais aqui. Peraí, gente, que eu tô morrendo de sede. Já tô tossindo aqui de minha garganta ressecada. Porque a galera sempre fala, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. A internet, ela muda demais. Nas certificações, eu deixei para fazer o Display X3 depois que eu tirei as certificações. Quando eu tirei as certificações, foi algo que batiam muito, falava muito, tinha muito burburinho sobre isso. De política de cookie, de plugin de cookie, tinha que ter essas certificações, a gente até estudou sobre isso, né? Como era que deveria ser e tal, o funcionamento. É algo muito técnico, chato de aprender, mas tinha que aprender de toda maneira. E, enfim, precisa, tá? Não só pelo Google, como eu falei, mas por conta também das leis de cada país. A gente está anunciando fora, gente, as leis europeias não estão, brincadeira. Teve outra atualização agora. Lá eles estão pegando no pé do Google demais, vocês não têm noção. Aqui no Brasil também a coisa não tá brincadeira, né? Tá pegando bem no pé, porque eles sabem que o Google rastreia. Só pra você ter noção, teve um comercial do... Eita, molhou o computador com água. Teve um comercial da Apple, do iPhone, que toda vez que alguém passava... Não sei se vocês viram esse comercial, postei até lá no meu Instagram. Vou até postar de novo. Lá no meu Instagram tem diversos comerciais antigos. Esse aqui me chamou muita atenção. Toda vez que alguém passava com um celular, que não era iPhone, as câmeras de todo local vigiavam o celular. Mas quando chegava alguém com iPhone, no final chegou alguém com iPhone, as câmeras explodiram. Ou seja, uma crítica, né? Exatamente uma crítica para dizer que a maioria dos outros telefones que aceitavam esse navegador, eles vigiavam. Então, a crítica severa. E esse comercial é antigo, já tem uns 2 anos, tá? Então, na época, o Google rebateu também, né? Fez outro comercial, eu não me lembro qual foi, mas foi basicamente isso, pessoal, porque o governo estava pegando no pé do Google, porque o Google estava invadindo a privacidade das pessoas mesmo, tá? Então, foi basicamente isso. Há um burburinho imenso no mundo por conta disso, né? Então, os estados estão super preocupados, não tem jeito. Fazer a sua estrutura e utilizar o plugin de cookie, assim vocês vão estar em conformidade com a lei do estado. Estou em conformidade com a lei do estado, fica muito mais simples você aprovar anúncio do Google, ok? Fica muito mais simples. Agora, lembre-se que não é qualquer plugin. Aqui pode ter algum desenvolvedor de plugins, alguma coisa. É simples, eu vou escrever. Pode ser simples fazer, e fazer para um desenvolvedor de sites e tal. É muito simples fazer. Só que não é qualquer plugin. O Google só aceita o plugin se for certificado por ele. Se não for certificado, não adianta. Não adianta que não vai passar. Gabi, tem as políticas, termos, estou em conformidade. Giovana, meus parabéns pelo seu trabalho, você é muito boa no que faz e me traz muita relevância para todos nós que te acompanham e seguem. Muito obrigada pela transparência. Giovana, obrigada pelo seu comentário também. Fico muito feliz em saber que eu estou contribuindo. De certa maneira, me esforço muito para que eu possa trazer mais e mais e mais informações para vocês, dentro de um contexto, assim, bem transparente, sem estar buscando cada vez mais informações, que eu gosto de estudar muito, tá? Muito mesmo, para que a gente consiga trazer bem mais informações para vocês e para os clientes da gente também, né? Obrigada. Marcos Lima. É mão na roda esse curso, professora de alto gabarito. Opa, Marcos. Obrigada, Marcos. Aqui, Marcos é show demais. Obrigadão, meu amigo. William. Robô do Google, lê até... Gente, eu estou dizendo que vocês são ótimos, William. Você é engraçado demais. O robô do Google lê até seu pensamento. Olha só. Márcio. Ok, Gabi. Cristiano, consegui pôr a política, o termo dentro da superpressão. Olha só, o Cristiano também. Cristiano não é brincadeira, viu? Tenho sim, fiz conforme você ensinou. Então tá bom. Qual era o nome do plugin de cookie? Aí é segredo, né? O nome do plugin de cookie está lá dentro do curso. Olha, menino, tu soubesse quantas noites de sono eu perdi por causa desse plugin de cookie, tu nem fala. Sai não, é só para dentro do curso. Você merece mais uns dias de férias. Mereço.
Fala em férias não, que eu só voltei mesmo porque eu tenho suporte para dar o curso, tenho clientes para atender essa semana, porque senão eu ficava lá, ia vender pulseira na praia, ia ficar por lá mesmo, que pensa num lugar paradisíaco, menino. Dá vontade de virar hippie. Mas vamos lá, gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Para mim é uma honra, uma satisfação. Vocês são maravilhosos, né? Tá aqui para mim tem gente que fala, dia de segunda à noite você tá aí, tô. Porque eu gosto, o pessoal que tem uma vibe maravilhosa. Cristiano, Marcos, tem outros aqui, né? Que eu vou esquecer o nome agora, mas que também Keliton tá aqui, é do curso, a gente se fala durante o dia. Você vê que esses meninos estão buscando mais conteúdo, tá vindo para live aqui, né? Eu corre lá, pessoal, vai, tem live. Eu vejo a força de vontade de vocês também. Vencer na vida é isso, gente. A gente tem que priorizar o que realmente faz sentido para a gente, né? E eu torço muito por vocês, que Deus abençoe. Siri, Gabi, adorei, você faz. Adorei. Faz uma aula de garimpar. Ótimo, boa sugestão, viu? Vou anotar a sua sugestão aqui, tá bom? Então, pessoal, foi um prazer imenso. Qualquer dúvida, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, tem o link do treinamento gratuito aqui. Eu espero você lá. Estarei sempre à disposição para ajudar vocês, viu? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até.